E hoje a gente vai falar sobre os tipos de iluminação na fotografia newborn. Na verdade, na fotografia no geral, né? Não só newborn, mas a gente vai mostrar aqui com o newborn. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. E agora a gente vai entrar então no assunto iluminação na fotografia newborn. A primeira coisa que a gente fala quando se trata de iluminação é o seguinte: se você pegar a palavra fotografia e for pesquisar sobre ela, o que é fotografia? A origem da palavra fotografia vem do grego. Fotografia significa, se a gente quebrar essa palavra, foto significa luz e grafia significa escrita, ou seja, não há como se fazer uma fotografia sem luz. Toda fotografia precisa de luz para que você consiga desenhar com a luz. Basicamente esse é o conceito da palavra fotografia. Por isso a iluminação, de um modo geral, não estou falando de fonte de luz, eu estou falando de luz especificamente, ela é extremamente fundamental para a fotografia. E aí, baseado nisso, a gente tem aqui tipos de iluminação. Que tipos de iluminação nós temos? A luz natural. E o que é a luz natural? O que acontece quando a gente usa a luz natural? Eu e a Dani, a gente usou a luz natural por mais ou menos uns 5 anos. A gente passou por diversas fases de iluminação na nossa vida. E não necessariamente porque a gente conhecia os tipos de iluminação, e sim por necessidades mesmo. Então, a iluminação natural, o que a gente tem quando a gente fala de iluminação natural? A gente tem a iluminação natural e a gente tem a luz artificial. A gente só tem esses dois tipos de iluminação na vida. Natural, como a Dani falou, é a luz do universo, a luz do sol, é a luz natural. E artificial entra flash, LED, luz contínua, isqueiro, vela, qualquer coisa que você utilize para fazer uma fonte de luz que não seja natural, ela é artificial, ela entra na luz artificial. Então você tem só dois tipos de iluminação no universo, natural e artificial. E o que a gente tem quando a gente fala de luz natural? Agora eu vou entrar aqui nas especificações. Qual é a vantagem da luz natural? A vantagem é que ela é gratuita. É a maior vantagem da luz natural. Você não precisa pagar por ela, você só precisa ter uma janela que entra luz e ponto. Você tem a sua luz sem pagar um centavo por ela. Porém, a gente tem uma grande desvantagem, que é ser refém das condições climáticas. Quem aqui trabalha com a luz natural sabe o que eu tô falando. Nós aqui, por exemplo, em Curitiba, existem dias em que o céu fica preto 2 horas da tarde, que não tem, às vezes de manhã mesmo, você acorda, levanta o dia, começa e fica escuro que você tem vontade de dormir, porque parece que tá na hora de dormir. Então o que acontece? Eu não consigo muitas vezes fotografar. Ou eu tenho que elevar muito o meu ISO, ou eu tenho que arrumar uma forma de contribuir com aquela luz natural que está chegando, porque ela não é suficiente para minha fotografia. Hoje mesmo é um dia que, se a gente desligar as luzes aqui, fica super escuro e a gente não ia conseguir fotografar. Agora, ou ia estar com o ISO, sei lá, 5.000. A gente vai fazer um teste aqui hoje e aí vocês vão conseguir ver melhor isso. E quais são as variáveis da iluminação natural? A luz do sol, se ela for uma luz direta que eu digo, sem difusor, sem nada, ela é uma luz dura. Se o dia estiver nublado ou se você usar um difusor, ela é uma luz suave. Se tiver sol entre nuvens, você tá ferrado. Ó, como é que isso funciona? Imagina que você está no seu estúdio. O nosso estúdio antes, quando a gente estava usando a luz natural, a janela dele, a face do estúdio era leste. Ou seja, o sol nascia, a gente tinha no período da manhã o sol entrando no estúdio. No período da tarde, ele já estava para trás. Então, de manhã eu tinha o sol entrando. Aí eu colocava o difusor. Só que quando o sol entra, vem uma luz que tem um pouco mais de brilho, tem mais intensidade de brilho e o tom dela é mais quente. Quando ficava tarde, a luz ficava mais fria, a intensidade de brilho era menor. Então, no mesmo dia, eu tinha uma luz quente e uma luz fria. Quando eu tenho sol entre nuvens, o mesmo acontece, só que de uma forma bem piorada. O que significa? O sol está entrando, a luz quente está entrando e a intensidade de brilho é maior. Passou uma nuvem, faz aquela sombra em que você não tem intensidade de brilho, não tem uma luz quente no mesmo ensaio. Você tem que mudar o seu ISO, mudar todas as suas configurações na hora. Às vezes até mudar o Kelvin
para você conseguir equalizar o máximo possível a diferença de temperatura de cor e de iluminação que está entrando no mesmo momento. E na hora de editar, vem aquele problema. Aqui tá com essa manta aqui no puff do jeito que tá, aí de repente tá quente, de repente a outra foto tá frio, uma tá estourando, outra tá subexposta, enfim, aí gera um caos na hora de fazer a pós-produção e dá mais trabalho, vai demorar muito mais e vai ser difícil você ter um padrão. Pancada de chuva. Pancada de chuva significa o quê? Em Curitiba tem dias que eu já falei que tem dias que fica preto, né? E a pancada de chuva muitas vezes, às vezes acontece como se fosse aquela chuva que tem sol e tá chovendo, e às vezes fica preto. E pode acontecer no meio do ensaio, o tempo vira. E aí, gente, ferrou também, porque aí começa a formar aquelas nuvens escuras, cinza escura, com raios e tudo acontecendo. E acontece de ficar no mesmo ensaio, vira o tempo, você tá com uma luz bonita e de repente você tem uma luz com breu que o teu ISO tem que ir lá a 1600, mais ou menos. Isso já aconteceu com a gente, aconteceu de tudo que você pode imaginar aqui com a gente, com a luz natural. Então o que acontece? A luz natural, ela tem uma vantagem que é ser gratuita, tem uma desvantagem que é você ficar refém das condições climáticas e tem variáveis ainda. É como se você tivesse a possibilidade de trocar a temperatura de cor, de trocar o Kelvin dela, de trocar a intensidade de brilho, mas sem você ter controle sobre isso, entende? Na verdade, Deus define a luz que Ele quer que você tenha naquele ensaio, basicamente é isso. Ou a cada 5 minutos, se tiver sol entre nuvens. Então, Deus define. Deus é o seu intermediador entre a luz natural e você, entendeu? Você não tem o controle. Então, essa é uma grande desvantagem da luz natural. O que eu tô querendo dizer aqui, eu não tô dizendo que a luz natural não é bonita, eu amo a luz natural, tanto que eu usei por anos. É muito linda quando a gente tem controle sobre ela. E quando a gente tem controle sobre ela? Quando você começa a entender como funciona no seu estúdio e quando você tem a sorte de manter o padrão no ensaio, pelo menos isso. Mesmo que você não consiga ter padrão em todos os ensaios, porque cada dia muda, naquele ensaio, quando você consegue. Ou pelo menos quando tá aquele dia, assim, aquele céu de brigadeiro, que não tem uma nuvem no céu, tá lindo. Ou aquele dia que só tá nublado, não vai sair o sol. Então, aí é o dia que você tem Mas o controle. dia que tá só entre nuvens... É o dia que você regulou todo o seu equipamento e a luz não mudou, entendeu? Você tem o padrão naquele ensaio. Então, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa evolução com a iluminação. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de ver várias fotos diferentes com iluminações diferentes. Então eu vou mostrar aqui essa evolução que eu digo, gente, não significa necessariamente uma melhora na minha luz. A evolução é tudo que a gente já viveu com a fotografia, com a iluminação dentro da fotografia. E o que é importante vocês entenderem aqui? Que todas as fontes de iluminação funcionam, tá? Isso é o mais importante. Então vamos lá. Primeiro, temos aqui essa imagem que você está vendo na sua tela. Eu usei luz natural. Na casa do cliente foi o primeiro newborn que eu fotografei. Como é que estava posicionada a minha luz? De frente para a cara do bebê. Ou seja, imagina que a Dani é o bebê e que a janela está aqui, ó. Janela e a luz está indo na cara do bebê. Na hora de fotografar devia quase fazer sombra na Provavelmente criança. eu tava fazendo um pouco de sombra assim. E eu lembro eu consigo lembrar da casa, eu consigo lembrar do quarto, do como, eu consigo lembrar tudo, do que foi o primeiro. Então, ó, aqui eu tenho um tipo de iluminação. Tá ok, a foto tá ali, tá acontecendo, deu certo, funcionou. Vamos lá. Aqui eu tenho uma luz de flash rebatido no teto na casa do cliente em março de 2013. Como que isso aconteceu? A gente tinha um tripé, a bebê estava... imagina que a bebê tá ali do jeito que vocês estão vendo e imagina que você é o fotógrafo dela. Então se imagina na frente dessa bebê. Eu coloquei o flash no TTL, coloquei no tripé, coloquei ele rebatendo no teto. Então esse flash rebatia no teto e voltava pra bebê. Tanto que se você avaliar, olha a sombra do lacinho. Dá pra ver que a luz tá vindo bem de cima. É uma luz como se fosse uma luz da lâmpada ali que tava ligada e você fotografou. Basicamente isso quando é um flash rebatindo no teto. Imagina quando você vai na casa de um cliente e ele tem um teto, sei lá, de madeira meio laranja.
Daí não dá. Primeira coisa que tem que pensar. As pessoas quando me perguntam, dá pra usar flash? Dá? Flash dedicado? Dá pra usar o flash da câmera? Dá pra usar tudo que você tiver, gente. Tipo, a questão é, o resultado que você vai ter com essa iluminação é o resultado que você quer com a iluminação? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Então, quando eu usei esse flash, a primeira coisa que você tem que imaginar, quando você usa um flash dedicado, você tem que entender como que usa, quais são as ferramentas que ele tem, porque se você colocar no TTL, você tem que imaginar que tem um cálculo de distância. Se você colocar no manual, a mesma coisa. Para você decidir a potência, existe uma distância entre o flash até o teto, e quando ele rebater lá, existe outra distância do teto até o seu objetivo, no nosso caso o bebê. Então você precisa entender, não dá para usar de qualquer jeito, sabe? E foi o que eu fiz, na verdade. Nessa época, não, na verdade, eu já entendi. A gente já tinha feito o curso anual, eu tinha entendido sobre o flash, que não foi na loucura. Mas tanto que a potência tá ok ali no bebê. Só que a gente precisa entender justamente como utilizar o equipamento que a gente tem. Pra usar ele da melhor forma, é preciso entender. Por isso que eu sempre falo, leia manual. Manual, ele foi feito pra gente ler mesmo. Mesmo que você não vá usar o manual depois, é importante ler o manual. Então aqui eu usei o flash dedicado rebatido no teto. Eu acredito que algumas vezes e depois eu parei de usar e comecei a usar uma outra coisa que vocês já vão entender aqui. Luz contínua, softbox. A gente tá usando ele agora aqui pra clarear o nosso rosto, mas depois na prática a gente vai usar ele aqui com o bebê pra poder mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente usou um softbox 60 por 80, é mais ou menos do tamanho do softbox que eu tenho aqui, com lâmpada de 5500 kelvins. Só que nesse período eu usava luz natural com softbox. Às vezes eu acertava e às vezes não. O que eu quero dizer com isso? Existia um caso, por que eu levava o softbox para casa do cliente? Primeiro porque eu não gostei muito do flash, não é porque eu não gostei de usar o flash, é porque eu também dependia do teto, do pé direito da casa, da cor desse teto ou da cor da parede, porque isso reflete. Então eu pensei, não posso mais trabalhar dessa forma porque isso vai me trazer mais problemas do que soluções. Então a gente comprou o softbox. Dependendo do lugar que a gente ia, isso quando a gente atendia na casa do cliente, nem sempre a janela ficava num espaço que proporcionava você trabalhar ali usando a luz da janela, entende? Existiam apartamentos ou casas que a gente ia que tinha uma luz bonita, mas que era quase impossível de fotografar usando aquela luz por conta do espaço. Então a gente não tinha o espaço ideal ou adequado para poder trabalhar utilizando a luz natural, mesmo quando ela era bonita. E aí nesse caso, às vezes, aconteceu quando eu não tinha softbox, de eu fazer um ensaio que a luz ficou muito ruim. Por conta disso, eu tive que me adaptar ao espaço que eu tinha, e isso foi muito ruim. E foi quando eu falei com a Dani, falei, a gente precisa mudar agora essa questão, porque vai ter ocasiões em que eu não vou conseguir me adaptar ao espaço. Então eu preciso ter uma ferramenta que me ajude nesse caso. E aí foi quando a gente começou a levar o softbox. E aí nesse caso, nessa foto, foi a luz da janela estava vindo da mesma direção que o softbox. Eu tive que colocar o softbox em frente à luz da janela. Por quê? Porque estava longe e eu não conseguia chegar mais perto. Então a luz que estava vindo não era o suficiente para eu conseguir ter uma luz legal no bebê. E aqui, ó, o softbox não estava super bem posicionado no bebê, ele tá um pouco mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Mesmo assim, não foi algo que eu achei ruim. Na época, inclusive, eu achei muito bonito. Eu não acho feio hoje também, mas claro que existe uma evolução, mas eu olho, eu ainda gosto dessa imagem, dessa luz, inclusive, não acho ruim. E aqui foi quando a gente melhorou um pouco e começou a trazer o softbox de cima para baixo. Foi quando a gente foi se adaptando ao uso do softbox. Esse dia tava bem escuro, eu lembro, foi um dia bem nublado, assim, não consegui usar nada, zero luz natural aí. É só o softbox na casa do cliente também, então a luz ela tá mais a meu favor. E como vocês podem ver, o fundo dessa foto e da foto anterior é o mesmo, porque a gente não tinha muitos props. Então, esse pelo era um dos melhores que a gente tinha. É um pelo mais... Não chega a ser... O falso flocate é mais crespinho. Aqui já é luz natural. Foi, acho que, um dos primeiros ensaios que a gente fotografou no nosso segundo estúdio. E a gente utilizava somente a luz natural nele. E nele foi... A gente ficou 5 anos lá. Eu acho que foram 4 anos usando a luz natural lá, né?
Então lá a gente usou luz natural, que eu fiz um contraluz, adoro essa foto. Eu teria melhorado alguns aspectos no sentido de iluminação aqui, mesmo assim eu gosto muito. Eu sinto falta de um pouco de vida, porque a luz estava fria. E no começo a gente também percebeu que quando a gente alugou a sala, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração também, quando você vai escolher um espaço de vidro, como é que é o vidro, né? No nosso caso, o vidro tava com isofilme meio roxo, e a gente falou, tá tudo bem, a gente manda tirar, e quando tirou a gente percebeu que o vidro era verde. E isso no começo atrapalhou bastante, até que a gente entendesse como que ia trabalhar com aquele vidro verde, sem que isso deixasse a foto mais verde. Então é como se eu sinto vontade de jogar um pouquinho de magenta aí pra equilibrar essa frieza da foto. Mas funcionou super bem, ó, luz natural, luz fria, contraluz. O importante aqui é entender que qualquer fonte de luz vai servir desde que você saiba qual é o resultado que você quer e a melhor forma de utilizar a sua luz. Voltando aqui a gente já tem uma iluminação com flash na casa do cliente, foi do ano passado, e a próxima imagem também com flash. Então, o que aconteceu quando eu mudei para o flash? Eu tenho controle total e absoluto da minha iluminação. Eu consigo utilizar o mesmo setup do equipamento do início ao fim. Eu faço, em alguns momentos eu preciso mudar, mas dependo do que eu quero como resultado, tá? Que é algo diferente. Então, aqui já é utilizando flash. Eu não vou entrar em detalhes de configuração nem nada, tá? Sobre flashes. É só para vocês entenderem as fontes de luz que a gente tem. Ah, outra coisa, LED não está aqui porque eu nunca usei no estúdio LED. Eu já testei, já fiz numa mentoria de uma aluna. Usei, é algo que pra mim funciona quase como um softbox, só que você tem que saber tipo de LED para utilizar, o IRC, tem uma série de recomendações para você usar o LED adequado, porque senão você vai deixar suas fotos verdes. Um LED que é bom, uma estrutura boa, ele é tão caro quanto um flash bom. Dependendo. Daí você tem que escolher o que você gosta mais. Voltando. E aqui ainda mais uma iluminação de flash. E a gente usa flash atualmente para todas as sessões, inclusive sessões infantil. E eu amo demais. A partir do momento em que eu entendi, conheci, estudei sobre ele, comecei a utilizar, eu comecei a me apaixonar. Eu tenho uma relação de amor muito incrível com flash. Tá? E uma das vantagens também do flash é que a gente consegue usar o ISO 100, por exemplo, e isso traz uma nitidez muito grande para as fotos. Não só o ISO 100, mas o flash em si dá mais nitidez. Então, essa foi a nossa evolução com a iluminação. Essa foi a nossa trajetória com a iluminação na fotografia newborn, tá? O que a luz artificial traz para nós? Qualquer uma delas eu tô falando, tá? Traz padrão, ou seja, você consegue padronizar porque você deixou de ser refém da luz natural, você deixa de ser refém do clima, né? E aí você pode construir um padrão quando você utiliza a iluminação artificial. Aqui eu vou passar só uma sequência para vocês entenderem quando eu falo de padrão. Consigo ter padrão no meu ensaio. Outra coisa que a gente consegue é ter um estilo. Não é que você não consiga ter estilo com a luz natural, tá, gente? Mas quando você consegue descobrir o estilo que você quer na fotografia, você tem sim seu próprio estilo com a luz natural, mas você consegue criar um padrão muito maior de iluminação quando você usa uma luz artificial da qual você tem controle, tá? E um dos fatores mais importantes para o resultado da fotografia é a luz. Isso já tá claro. E a luz é o que define as formas, as cores e até mesmo quais elementos você quer que fiquem visíveis na sua foto. Ou seja, quando você tem um controle sobre a sua luz, seja luz contínua ou flash, você define onde você quer iluminar, onde você quer direcionar, de que forma, o que você quer esconder, deixar mais escuro. Não dá pra fazer isso na luz natural? Dá, quando você tem como controlar. E se você não conseguir controlar isso, você pode fazer na edição de imagem também, tá? O que a gente tá tentando trazer aqui com a luz, com a iluminação, são formas de você trabalhar e o máximo possível deixar a sua câmera, deixar a sua foto já sair pronta da sua câmera. Não vai precisar de tratamento? Vai! O tratamento também é algo que define o padrão das suas imagens, do seu estilo. Mas o que você não vai precisar é tanto ficar equalizando, essa aqui estourou, essa aqui tá mais subexposta, essa aqui tá não sei como. Você não precisa fazer uma equalização antes de editar a foto. Porque quando a gente usava a luz natural, a gente precisava primeiro padronizar a luz, ajeitar a exposição de cada uma e a temperatura de cor de cada uma, para daí começar a edição, para que no final dessa edição
esse ensaio tivesse um padrão de cor, tivesse uma continuidade, não fosse assim uma foto de cada cor. Então, como a gente usa flash hoje, a gente não precisa fazer isso, porque do começo ao fim é a mesma luz que a gente usa e existe um padrão. Então, essa etapa a gente não precisa fazer. Aí é só a edição de imagem, que é ajustar a pele, fazer outras coisas que são também muito importantes para o resultado final. Aqui o que a gente estava falando, eu defino o que eu quero que apareça, o que eu não quero que apareça, com a iluminação artificial. É legal da gente falar da luz de Rembrandt aqui rapidamente, mas a luz de Rembrandt ela pode ser usada tanto com luz natural quanto com qualquer outro tipo de iluminação, tá? É uma técnica de iluminação que leva o nome do pintor holandês Rembrandt, porque é o que caracteriza esse triângulo aqui, ó, na parte escura do rosto. Eu vou mostrar isso Quando numa faz foto. um triângulozinho assim. Olha. Quando faz esse triângulo de luz, na parte escura do rosto do modelo, a gente tem uma luz de Rembrandt. Isso é muito falado, né? E aqui eu tenho só uma imagem para mostrar que eu sempre uso o mesmo setup, ó. Velocidade 200, abertura 2,5, ISO 100, nas duas imagens, que são imagens totalmente diferentes, em produções diferentes. Tanto quando a gente usa no puff, quanto a gente usa no prop, né, que são, tá ali no puff é mais alto, o prop que é mais baixo, tudo a gente usa o mesmo setup, a mesma configuração do início ao fim. E agora a gente vai praticar. A primeira coisa que eu vou fazer é, a gente vai ficar no escuro. Vamos ficar aqui nesse escuro, eu vou ligar o flash. Então a gente vai fazer, eu vou fazer uma foto aqui com o flash, vou trazer minha câmera perto de vocês e vou mostrar como é que tá essa foto. Depois a gente vai fazer uma foto com o softbox que tá aqui do lado. E depois eu vou fazer uma foto com a luz natural, porque eu tenho, vocês não estão vendo só um pedacinho aqui, ó, mas aqui tudo é luz natural. E aí eu vou fazer só pra vocês terem ideia também, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá posicionada, a minha luz tá em mais ou menos 45 graus aqui, eu vou fazer um clique. Eu já deixei tudo pronto, a minha configuração é a mesma de sempre aqui pra usar o flash. Velocidade 200, abertura 2,5 e ISO 100, sempre. E o meu flash está na potência mínima. Vou fazer o primeiro clique. Feito. Então, aqui eu tenho uma imagem. Agora, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui, ó. Vou desligar esse aqui, vou tirar ele de cena. E vou trazer aqui o softbox para descer. Vou baixar ele um pouco aqui. Esse softbox é bem melhor, essa melhor não, menor, eu quis dizer, a fonte de luz é menor do que aquela que eu estava usando. Vou deixar aqui, ó, 45 graus também. Parece que ela está bem forte. Esse softbox, ele tem uma lâmpada de LED. É só uma lâmpada de LED, tá? Vou aumentar o meu ISO. Aqui é com o softbox. Ops. Flash, softbox. Vou trazer essa luz um pouquinho mais para a lateral aqui, ó. E vou afastar um pouco para ver como é que fica. Normalmente, quando eu afasto, eu vou deixando a sombra mais dura. Deixa eu ver se vai dar para ver lá na tela. Dá, ó. Percebem? Ó. Olhem aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Agora, comecem a observar que eu vou tirando e olha a sombra que ele vai fazendo. Quanto mais eu afasto da fonte de luz, mais dura ela vai ficando. Agora eu vou deixar bem mais, um pouco mais na lateral aqui. Já deu diferença. Aqui eu já tenho uma luz um pouquinho diferente da anterior. Ó, aqui estava um pouco mais chapado e aqui tem um pouco mais de luz e sombra. Luz e sombra e chapadinho. Com a mesma luz. Agora, vou desligar aqui. E aqui, eu vou fazer
luz natural que eu tenho. Eu vou tirar aqui o flash do caminho, porque ele está tampando a minha luz natural. Mas eu tenho luz natural aqui. Apaguei a luz que estava acesa ali. Só que para fazer essa foto, agora eu vou ter que trazer o puff aqui mais perto da minha luz natural. Vou ter que trazer um pouco mais perto aqui, ó, da minha luz natural. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a minha luz natural. Então, trouxe aqui, vou fazer um clique para a gente conseguir comparar. Primeira coisa que eu tenho aqui é uma luz bem fria. Nossa, você tem que mesclar, não dá pra... Então aqui ela tá dando pra mim ver. Eu só vou fazer uma foto e já vou mostrar pra eles. Não dá pra te ver, Bel. Mas tá bom, eu já vou lá. Meu ISO tá em 2000. Aí. Prontinho. Luz natural. Só que aqui eu tenho um ISO. Deixa eu acender a luz aqui agora. Só que aqui nessa ocasião o meu ISO está em 1250 ou 2000, né? Eu usei 1250 e 2000. Aqui foi com ISO 2000 e aqui com 1250. Deixa eu ver se é isso. É, isso mesmo. Então dá bastante diferença. Nossa, ficou muita luz de recorde. Qual que é a importância aqui da gente entender essa aula sobre iluminação? Você pode utilizar, eu não tenho um flash dedicado para mostrar aqui como faria, e o meu teto é cinza e tem muita coisa que pode fazer sombra no trajeto, então eu também não usaria nesse caso aqui. Mas a ideia aqui é mostrar de que forma a gente pode trabalhar com as nossas fontes de luz e que dá para trabalhar independente da fonte de luz. Agora eu vou voltar aqui. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. O que significa isso? Vocês lembram quando a gente... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês lembram quando a gente é pequeno e aí você começa a pensar assim, eu preciso... Mãe, eu quero tal coisa. E a sua mãe fala, não dá. Sei lá, algo do gênero. Aí você fala, mas todo mundo tem. E aí ela fala, mas você não é todo mundo. E tem um filme até que fala, que é muito legal, eu acho que é Mãos Talentosas, que tem a história de um cara que ele se tornou um médico muito, muito incrível, assim, na vida e ficou muito bem conhecido. Essa história é uma história real, só que ele se achava burro, porque todo mundo fazia ele se sentir burro. Ele só tirava notas ruins na escola. E ele era negro, né? A família, a mãe, os irmãos, todo mundo negro na família. Não que isso seja relevante, mas todo mundo fazia ele se sentir pior, porque ele era negro e ele se sentia burro, tirava notas ruins e todo mundo falava que ele era burro. E a mãe dele incentivava muito ele e o irmão dele a estudarem, a serem melhores. E aí um dia eles estavam em casa vendo TV e a mãe chegou e falou assim, o que vocês estão fazendo vendo TV? Vão estudar. E aí eles falaram assim, não, mas a gente tá assistindo tal coisa aqui. Daí ela falou assim, não, mas não vão assistir. Mas mãe, todo mundo tá assistindo. E ela fala, você não é todo mundo. E você tem que estudar até o dia em que as pessoas estiverem sentadas no sofá para ver você na televisão. E aí ela começou a mandar eles irem pra biblioteca, estudar e tal, justamente por essa questão. Falar, você não é todo mundo, você não tem que fazer igual a todo mundo faz. O que eu tô querendo dizer aqui, gente? Não se preocupem com o tipo de luz que todo mundo usa. Você não é todo mundo. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa fazer igual a todo mundo. Simplesmente entenda o resultado que você quer ter e use isso a seu favor com o que você tem, até que você possa ter de fato aquilo que você quer, se realmente você quer aquilo. Por que eu falo isso? Quando eu dei uma palestra sobre iluminação, que inclusive parte desse conteúdo que eu estou mostrando aqui é dessa palestra, eu fui falar especificamente sobre flash. E eu falei sobre o Einstein, que é o flash que eu uso, mas não porque eu queria que as pessoas comprassem o Einstein. Eu falei sobre o Einstein porque ele é o flash que eu uso e normalmente as pessoas querem usar o flash Einstein porque eu uso e funciona pra mim. E quando eu falei pras pessoas, eu expliquei especificações técnicas e tudo, não necessariamente do Einstein, mas eu fiz comparações para que as pessoas pudessem entender qual foi o motivo que me levou a escolher essa marca. E não
não foi aleatoriamente, não foi por modinha, nem nada do gênero, porque parece que virou moda, né? Mas não foi isso. Eu pesquisei de fato. Eu faço isso sempre que eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou trocar de carro, quando eu vou fazer qualquer coisa, quando eu vim para essa sala aqui, não é, Dani? A gente pesquisa sempre antes, a gente faz uma busca, a gente pesquisa custo-benefício, pesquisa especificações, tamanho, metragem, se vai ser melhor reformar aqui ou reformar lá, enfim, a gente pesquisa. Depois que a gente entrou no consenso e decidiu qual a gente vai comprar, qual a gente vai alugar e por quê, aí sim eu começo a estudar sobre aquele especificamente. Por exemplo, quando eu comprei o Flash, chegou com um manual de instruções em inglês. Eu não falo inglês, isso não é novidade para ninguém. E aí as pessoas me perguntam, mas como é que eu faço tal coisa? Eu falo, lê manual, mas tá em inglês. Eu falei assim, o meu também tá em inglês. Mas o que eu fiz? Peguei no Google, não tem em português, gente. Eu copiei, colei, traduzi, imprimi, passei 2 dias sentada do lado dele, ligado, só mexendo nas configurações. Só. Eu não fotografei, eu só mexi para entender como ele funcionava. Depois disso, eu fotografei com a CIB. Depois disso, peguei 2 bebês de graça para usar o Flash. Quando eu cheguei no resultado que eu queria, então eu comecei a utilizar ele com o recém-nascido de cliente. Então esse foi o meu processo. Sempre que eu quis mudar alguma coisa na minha vida, na minha forma de mudar, de trabalhar. De desafiar também, né? Porque pra mim o Flash era algo que me desafiava. Eu faço dessa forma, porque aí eu sei que eu não vou errar na hora de chegar com o cliente. Porque daí, se não acender uma luz, eu vou saber por quê. Porque eu já li o manual, porque eu já mexi. Muita gente pula essa etapa, simplesmente vai num grupo lá, como é que usa tal coisa? Daí a pessoa fala, é assim, como é que troca o Kelvin? Faz assado, como não sei o quê. Aí está lá durante a sua sessão, você só aprendeu isso, ligar, mudar isso, fazer aquilo. Aí acontece alguma coisa durante a sessão, você fica desesperado e você não sabe resolver, você quer arrumar alguma coisa, clicou um botão errado, não sabe como voltar para a configuração anterior. E aí, como é que você faz? Você fica lá, vai passar essa sessão toda desesperada, tentando arrumar, achou que estragou alguma coisa. E se você tivesse lido o manual, seja do Flash, deixa eu te cortar, porque a Marcela falou uma coisa câmera. Aqui, ó. Oi, senhor manual, eu quero te ler. Eu adoro ler, né? Mas quando tá em inglês é fogo. Ok? Eu acabei de explicar sobre isso. Eu fui no Google, peguei o manual em inglês, porque lá também não tem em português. Peguei o PDF, copiei e colei no Google Tradutor, parte por parte, imprimi. Ou seja, não saber a língua é só uma crença que limita a gente de ir além, de dar um passo além. Vocês percebem o quanto a gente se limita diariamente por achar que não dá, só porque na sua cabeça não dá? Não, e outra, esse manual podia ser em russo, chinês, qualquer coisa. Eu falo com um fornecedor do mundo inteiro com o Google Tradutor. Gente, às vezes sai errado, tá? A tradução no Google Tradutor, ela não é fiel. Mas você consegue pegar a ideia principal, mas dá. Resolve. Tá? Então aqui o contexto disso é explicar essa questão para vocês. Você não é todo mundo, tá? Então usem o que vocês têm a favor de vocês e não contra vocês. Ao invés de reclamar que o que tem não tá legal, tenta descobrir por que não tá legal e começa a fazer ele ser legal com você. Se a luz natural, ela traz variáveis, traz. De que forma você pode melhorar essa questão com a luz natural? O seu relacionamento com ela, ou com o softbox, ou com o flash que você tem hoje, se não tem como trocar por outro que você gostaria de ter. Então, gente, testa. Aproveita esse momento, não tá dando pra fotografar mesmo, testa. Testa em casa, testa com urso, testa com boneca, testa com o que tiver, com cachorro se tiver. Mas aproveita e testa. Pra mim, nada funciona se eu não testar antes, tá? É muito importante que eu teste antes. E aqui... vocês me inspiram a estudar tudo a fundo sobre tudo. Sim, eu faço isso o tempo todo. Eu estudo tudo a fundo sobre tudo. Porque eu sei um pouco de tudo. Eu não sei tudo sobre tudo, mas eu sei um pouco sobre tudo. E isso é legal. E agora aqui, vamos concluir com muito carinho essa live, que é o seguinte. Tem algumas coisas aqui que eu quero desejar para vocês. E é um momento perfeito para desejar isso. Que é o seguinte... muita luz no seu coração. A gente tá falando de iluminação, a gente tá falando de luz, então eu já falei isso em outro momento, mas esse momento ele veio a calhar para falar isso. Então o que eu desejo para vocês, muita luz no coração de vocês, que vocês consigam ter uma caminhada muito iluminada a ponto de enxergar os benefícios e as coisas boas, mesmo em situações como essa que a gente está vivendo, e que a luz
do seu estúdio jamais seja maior do que a sua luz própria. Que você tenha muito mais luz dentro de você, que consiga com a sua luz iluminar o universo por onde você passa, que isso seja muito maior do que a luz que você tem no seu estúdio, do que a escolha que você fez para o seu estúdio. Escolha ter luz dentro de você. Então, essas são as coisas que eu queria desejar para a gente encerrar aqui a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei fazer isso. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, às 10 da manhã, esperando vocês. E, gente, para quem ficou até agora, muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Vocês são muito comprometidos com o horário, com o tema, com o aprendizado. E isso para mim é muito importante. E não se esqueçam, corre lá no Instagram agora, no post, de qual foi o maior insight, o maior aprendizado que você teve sobre a live de hoje. Tá lá no nosso post do Instagram. Acabou de ir pro ar, já tá lá o post, qual o seu insight da live de hoje. E eu gostaria muito de saber o que você aprendeu aqui hoje, que você pode compartilhar comigo e com os outros colegas também, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!